Que tal a florada? Tá bonita? Um pomar de ameixas florido, um deleite para os olhos, um aroma, os insetos, principalmente as abelhas trabalhando. A pergunta que fica é a seguinte: esta florada linda, magnífica, em todo o pomar praticamente, ela é garantia de uma boa produção? Eu posso ter a certeza que com esta florada eu vou ter uma boa safra, uma boa colheita, uma boa frutificação? Essa é a pergunta de hoje, que nós queremos responder nesse vídeo. Então, se esse assunto é do teu interesse, fica aqui comigo. Se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, ativa as notificações, porque toda semana a gente entrega algum material ligado à cultura da roça, principalmente à horticultura e, neste caso particular, à fruticultura. O teu desejo é ter um pomar, mas não sabe como fazer a implementação dele, gosta de plantar, mas não tem segurança de como fazer o correto plantio da tua árvore frutífera, ou simplesmente tu tem feito os plantios e eles não têm vingado, a tua planta não se desenvolve, ela não avança, ela não produz, ou se além desses objetivos, a tua ideia é ter uma segurança alimentar, melhorar a tua dieta, comer frutos saudáveis e com sabor, e ter a segurança de que tua árvore frutífera vai frutificar, então eu te convido para acessar o link que está logo aqui abaixo na descrição do vídeo para o nosso material, o nosso programa de implementação e condução do teu pomar. Eu acredito que vai te ajudar bastante e vai abreviar a tua luta para a implementação do teu sonhado pomar. Quando nós tratamos de um tema onde eu mostro principalmente uma florada de uma frutífera, vocês já podem desconfiar que nosso tema hoje será polinização. A polinização, na verdade, faz parte do processo reprodutivo das nossas plantas, onde elas vão frutificar após uma polinização bem feita, e com isso a espécie estará garantida, porque haverá a reprodução da espécie, porque a árvore frutífera produz frutos visando a frutificação, produção de semente e futura proliferação, futuro aumento da sua espécie. Então, quando nós temos uma flor como esta, vocês podem ver no detalhe e aí lembrar das aulas lá das séries finais do ensino fundamental ou ainda no ensino médio, onde nós aprendíamos que o aparelho reprodutor na flor ela é formado pelo androceu e pelo gineceu. No caso do androceu, ele é formado por estames. E aí vocês veem esses filetes, e na ponta dos filetes, como se fosse uma antena chamada de antera, e ali está localizado o grão de pólen. Este grão de pólen, ele precisa chegar no aparelho feminino, que é o gineceu, que é formado por estigma, estilete, ovário e finalmente a fecundação com o óvulo. Esta é uma rápida explicação de um processo de fecundação nas flores, e para que isso aconteça, o grão de pólen precisa chegar no aparelho reprodutor feminino, precisa fecundar o óvulo para que eu tenha então a frutificação. Para quem quer uma explicação mais lúdica, dá uma olhada no nosso vídeo que trata sobre a primavera, onde nós explicamos como as flores se casam. E aí vocês terão uma explicação mais aprofundada. Por que eu fiz essa introdução falando sobre polinização? Nós temos, no caso das ameixas, os pêssegos, as nectarinas, a própria maçã, a pera e tantas outras frutíferas que precisam de polinização. Porém, as flores das ameixas, elas não são férteis, elas não são autoférteis, elas são autoinférteis, contrários do pêssego, que praticamente todas as cultivares têm flores autoférteis. Então o pêssego, cada flor
faz a sua autopolinização. Isso é feito pelo vento ou mesmo por alguns insetos. No caso da ameixa, pelo fato das flores serem autoinférteis, eu preciso deste inseto que está voando aqui, deixa eu ver se eu capto ele, eu preciso deste inseto de tantos outros, além do vento também, para que haja polinização cruzada. O que é a polinização cruzada? Nesta imagem, vocês veem 3 plantas que têm uma faixa amarela pintada no seu tronco. E vocês veem que elas já estão bem adiantadas no seu processo, já houve a florada, a flor, boa parte, já não possui mais o grão de pólen, ou seja, a viabilidade de fecundação dessas flores aqui já passou. E essas plantas aqui são plantas polinizadoras, são cultivares polinizadoras. Então eu tenho uma cultivar que eu quero explorar, no caso esta daqui, a ameixa da cultivar Gulf Blaze, que precisa ser polinizada pela flor destas cultivares que eu mostrei aqui, que são específicas para fazer a polinização. Porém, como eu já mostrei, eu tenho já uma escassez de grão de pólen, eu tenho uma escassez de flores viáveis para fazer esta polinização. Então, respondendo agora a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, é possível eu ter a garantia com esta florada de ter uma boa produção? Eu posso garantir isso? É possível? Bom, para isso, a minha planta polinizadora precisa abrir a flor na mesma época das minhas plantas que eu quero explorar comercialmente, as plantas produtoras. E mesmo se eu tiver uma planta no meu pomar que eu quero também ter produção com ela, eu preciso ter no mínimo 2 plantas, uma diferente da outra, para que ocorra essa polinização cruzada, para que eu de fato tenha produção. Uma estratégia que a gente utiliza para que eu tenha garantia de ter flores viáveis das minhas plantas polinizadoras, para polinizar as plantas que eu quero ter uma produção maior, que são as ameixas que eu quero de fato consumir ou vender, comercializar, industrializar, não importa, é utilizar diferentes plantas polinizadoras. Para aquelas plantas da cultivar Gulf Blaze que eu quero explorar, que vão abrir mais tarde a flor, esta aqui vai servir para fazer a polinização daquelas plantas. Porém, aqui eu já tenho uma planta que está no seu processo final e se ela não foi polinizada, a produção dela não vai ocorrer. Eu vou ter uma baixa carga de frutos, mesmo com esta bela florada. Bom, mas daí alguns vão dizer assim, não, mas eu conheço uma pessoa, ou na minha casa mesmo, no meu pomar, tem uma ameixeira que produz, e eu só tenho uma planta. Eu não tenho 2 plantas. E ela carrega, às vezes carrega um ano, no outro ano não carrega. Não tem uma carga muito grande, mas ela tem uma certa produção. Como eu disse, a grande maioria das flores da ameixa não são férteis, não são autoférteis. Então ela precisa da polinização cruzada, mas isso não quer dizer que é 100% das flores. Então pode acontecer sim que algumas flores vão fecundar e vão produzir. Bom, mas aí pode ter uma outra pessoa que vai dizer assim, não, eu conheço uma ameixeira que produz todos os anos e produz muito. É uma planta que carrega bastante, não é uma planta polinizadora, é uma planta que produz frutas muito saborosas, inclusive eu posso comercializar. Bom, aí nesse caso, faz uma coleta dessa planta e vê se ela não tem um potencial, como é o caso do seu Hermes Kozer de Santa Catarina, que é fruticultor, e vejam só, ele encontrou no pomar
dele, da cultivar Letícia, que ele produz, a ameixa, é uma ameixa tardia, e ele conseguiu ver numa planta que esta planta ela produzia todos os anos, independente se havia muita chuva, que faz com que a flor perca a sua viabilidade, que venham umas ondas de calor e de seca, que também reduz a viabilidade de polinização da flor da ameixa. Esta ameixeira produzia todos os anos, inclusive ele tinha que fazer o raleio. Então trata-se de mutações. Acontece sim, que já que no Brasil todo nós temos plantas de ameixa, é possível sim que haja mutações e que essas plantas não necessitem de polinização cruzada. Então essa é uma outra questão, caso vocês tenham uma planta assim, tratem ela muito bem, conservem ela, de preferência multipliquem para que um dia, quando ela não existir mais, vocês tenham onde buscar ou fazer uma nova planta. Então esse era o assunto, o tema que eu queria trazer para vocês. Espero mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.